Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo aqui vai para os terceiros anos do Zilda, tá? A gente vai continuar estudando sobre os nazistas e fascistas. Agora eu vou falar um pouquinho da ascensão do Mussolini ao poder e do Hitler ao poder. Bom, o Mussolini, lá na Itália, ele vai ser o líder do partido fascista, né? Italiano. Então, ele, em 1922, vai organizar uma passeata que eles vão chamar de Marcha sobre Roma. Para demonstrar sua insatisfação com o governo atual, a Itália estava passando por uma crise, o mundo vai passar por uma crise em 29. Em 1922, os italianos eles estavam passando por uma crise principalmente por não ter sido cumprido as determinações no final da Primeira Guerra Mundial, que prometiam à Itália terras, territórios, né, alguns privilégios ali se eles tivessem mudado de lado, e eles mudaram de lado na guerra, né, na Primeira Guerra Mundial. Então, por conta dessas insatisfações e da crise que eles estavam vivendo, eles tinham uma Itália dividida em dois grupos, né, os comunistas e os fascistas. As ligas vermelhas representavam os comunistas e os camisas negras representavam os fascistas. O Mussolini ele era o líder dos camisas negras que vai organizar em 1922, como eu falei, a Marcha sobre Roma. Desculpa, gente. Coronavírus. Não é não, gente, tô brincando. Aí, depois que ele faz a Marcha sobre Roma, o Mussolini ele vai ganhar uma força muito grande política na Itália, né? E o rei, o Vítor Emanuel III, ele vai nomear o Mussolini primeiro-ministro da Itália. A Itália tinha um parlamento, né? E o Mussolini vai virar o primeiro-ministro e isso vai mudar tudo, porque os fascistas, eles vão perceber que o líder deles agora é o líder da Itália, né? O líder dos fascistas seria o líder da Itália, porque ser primeiro-ministro era o cargo mais importante político, né? Na Itália e nos países que ainda têm reinados, né, reis que não são absolutistas, que têm parlamento. Então, o primeiro-ministro virou o Mussolini. Nos primeiros anos ali, de 22 até 24, ele vai respeitar a Constituição. Porém, em 24, a maior parte do parlamento que vai ser eleita serão deputados parlamentares fascistas. Então, nesse momento, o Mussolini percebe que ele vai ter apoio para qualquer decisão que ele toma do próprio parlamento, porque o parlamento é maioria fascista. E assim ele consegue cumprir seu projeto de poder, que é retirar a Constituição. Ele para de cumprir a Constituição e passou a governar por decretos, ou seja, decretos do primeiro-ministro. Ele passou a governar sem leis, de acordo com o que ele queria, com o que ele achava correto, tá? Então, eles suspenderam a Constituição e o Mussolini vai se auto-intitular Duce, que era o cargo máximo na Itália. Ou seja, agora ele seria o líder máximo da Itália. O que ele vai fazer? O Mussolini, assim que chegar no poder, ele vai determinar o Tratado de Latrão com a Igreja Católica, tornando o Vaticano um Estado independente, um Estado autônomo, e com isso ele vai ter um apoio, né, um apoio do Vaticano para continuar no seu projeto fascista para a Itália, tá? Então, o apoio do clero italiano vai ser muito importante. Mussolini vai criar uma máquina de propaganda para propagar o fascismo e como o fascismo estava do lado certo da história e como a igreja estava do lado dos fascistas. E ele vai ter um objetivo de censurar e prender todo mundo que fosse contra o seu governo. Mas para isso eles vão contar com o apoio da igreja, né, com o apoio do Vaticano. Então ele vai começar um projeto muito forte de propaganda, vai criar projetos de reformas na indústria, no setor industrial, um projeto de reforma na agricultura, porque culpar o comunismo apenas pela crise que a Itália estava vivendo não ia funcionar a longo prazo. Então ele precisava criar uns projetos para a Itália para superar a crise, né? E ele faz isso.
Então ele vai fazer obras públicas, propor obras que criassem muitos empregos na Itália, e isso vai ajudar o Mussolini a ter apoio popular, né? Fora a grande propaganda, como eu disse, para contar com o apoio da população para fazer o projeto fascista para a Itália. Então vamos dizer assim que o Mussolini e os fascistas, eles vão chegar ao poder de uma forma um pouco até que democrática, né? Ele é escolhido pelo rei, primeiro-ministro, depois o parlamento vence nas eleições, a maior parte do parlamento é fascista. Então, ele chega por vias democráticas, mas ele não vai ser democrático. Em 2 anos, ele já acaba com a Constituição e passa a governar sozinho. Isso foi o que aconteceu na Itália. Na Alemanha, a história foi até um pouco parecida, tá? O Hitler, ele era do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, lembrando que não era um partido socialista igual da Revolução Russa, não se confundam, tá? O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães era um partido nazista, com ideias nazistas, né? Ideias de supremacia, ideias de Alemanha para os alemães, né? Contra estrangeiros, contra os judeus e etc. Os alemães estavam numa situação bem difícil, tá? No final da guerra, final da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha se viu falida, tendo que pagar toda a guerra, né? Financiar a guerra. A guerra terminou com a Alemanha sendo culpada da Primeira Guerra e a Tríplice Entente cobrando altas indenizações da Alemanha. E a Alemanha estava tentando se recuperar aí nos próximos anos que seguiram a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos começaram a emprestar dinheiro para a Alemanha, isso foi positivo, eles estavam se recuperando, reconstruindo o país, e aí veio a crise de 29 e acabou com toda essa estrutura que eles estavam organizando, né? O marco alemão, o dinheiro alemão não valia nada. Tinham senhoras alemãs queimando o marco alemão, queimando o dinheiro, porque não valia nada, era melhor se esquentar, né? O sistema de aquecimento era muito caro, era melhor usar o próprio dinheiro para isso. Olha isso, né? Situação econômica. O Partido Comunista da Alemanha, que tinha como líder uma das líderes, né, a Rosa Luxemburgo, que é uma mulher interessantíssima que vai lutar pelas ideias socialistas lá na Alemanha, vai lutar contra o nazismo. Era meio que foi o bode expiatório para os alemães, porque o Hitler e o Partido Nazista vai colocar a culpa de toda essa crise econômica e o sofrimento dos alemães nos comunistas. Ele vai culpar os comunistas pela crise, então a população tinha 2 lados para escolher, os comunistas ou os nazistas, e obviamente, né, culpando os comunistas. O comunismo gerava medo na população, principalmente nos burgueses, né, que tinham propriedades privadas, isso gerava muito medo. Óbvio que a população vai passar a apoiar o nazismo. Tudo bem? O Partido Nazista vai fazer um golpe, que eles vão chamar de Punch, o golpe de Munique. Eles vão tentar incendiar o parlamento alemão. O Hitler vai preso nesse momento, ele vai preso porque ele tentou incendiar o parlamento, e ele fica alguns anos preso, e na prisão ele vai fazer o livro dele, a biografia dele, o Mein Kampf, Minha Luta, no qual ele desenvolve todas as teorias do nazismo, do partido dele. Ele vai desenvolver teorias antissemitistas muito fortes, né? Que é a ideia do ódio aos judeus, vai culpar os judeus pela crise. Eu acho que a diferença mais importante entre os fascistas da Itália e os nazistas da Alemanha é o antissemitismo, né? O Hitler, no seu livro, ele propaga muito ideias antissemitas, então que ele acreditava que os judeus que são sem pátria, despatriados, que são povos que só ajudam economicamente entre si mesmos, que eles exploravam os alemães. Então ele vai criar todo um ódio aos judeus no seu livro, certo? A crise de 29, ela vem numa situação muito difícil, a Alemanha volta pro buraco, os americanos param de emprestar dinheiro
para os alemães e também vão começar a cobrar as dívidas dos alemães, né, que deviam para os Estados Unidos. Então, nas eleições de 1932, a gente vai ver uma massiva vitória dos nazistas para o parlamento. Por quê? Por conta da crise voltando dos Estados Unidos cobrando a Alemanha, uma crise financeira terrível e as ideias nazistas sendo propagadas como a solução para essa crise. Então o parlamento vai ter 44% do partido nazista eleito, tá? O presidente Hindenburg, na época, que era o presidente da Alemanha, ele vai nomear o Hitler chanceler, alto-chanceler, que era um cargo importantíssimo depois do presidente na Alemanha, né? Então os nazistas eles chegam ao poder de forma democrática também, com o parlamento eleito pelo povo, o parlamento a maior parte nazista, mas também eles não tinham a ideia de manter a democracia, não era esse o objetivo, tá? E o Hitler, durante esse período que ele está no poder como chanceler, ele fica no poder até a morte do presidente, tá? O presidente morre, o Hindenburg, em 1934, então ele foi escolhido em 1932 para ser chanceler, em 1934 o presidente morre, e aí ele vira o líder sozinho, basicamente isso. Em 1933 vai ter o incêndio no Reichstag, tá? Vai ser incendiado o parlamento da Alemanha e o Hitler vai colocar a culpa nos comunistas, né? Então, obviamente, ele vai dizer que foram os comunistas para as pessoas quererem cada vez mais aproximá-lo de um poder centralizado. Ele vai falar que enquanto ele não tivesse o poder para ele governar sozinho, os comunistas iam continuar atacando a Alemanha. Essa era a ideia dele. E o povo passa a apoiá-lo, obviamente, né? Então, depois que o presidente morre em 1934, o presidente Hindenburg, o Hitler se autotitula, se autonomeia Führer, que é o líder máximo da Alemanha e passa a ser o ditador da Alemanha sozinho, com o apoio de boa parte do parlamento, que depois vai se desfazer, ele vai governar sozinho mesmo, mas com apoio popular. E ele também, da mesma forma que o Mussolini, vai usar de muita propaganda, vai fazer filmes, vai ter até um líder que vai ser o líder da propaganda nazista, o Goebbels, que vai ser um cara, o braço direito do Hitler, para fazer propaganda sobre o nazismo nas escolas. Como eu falei no outro vídeo, eles vão queimar livros, eles vão centralizar o poder e a inteligência apenas no líder, que vai ser o Hitler, né? E a população vai acreditar que ele vai salvar a Alemanha dessa forma. Tudo bem? Bom, é interessante a gente pensar que os dois líderes chegaram ao poder de forma meio que democrática, mas em seguida já deixam a democracia de lado e passam a governar sozinhos. Essa é a estrutura que vai dar início à Segunda Guerra Mundial, com dois líderes fascistas, nazistas no poder, o Mussolini lá na Itália e o Hitler lá na Alemanha, tá? Então, lembrando que em 1934 o Hitler já ascende ao poder, já vira o Führer, em 1939 a guerra começa. Em 1939 a Segunda Guerra Mundial começa. E aí no próximo vídeo eu falo um pouquinho sobre isso, tá bom? Beijos, se cuidem, fiquem bem.